Eu sei que é frustrante e você já passou por essa situação. Horas limpando a casa, faxinando do chão ao teto e parece que a sujeira se esconde e só fica esperando você virar as costas para voltar. Quando você termina o dia todo da faxina, tá lá a louça de novo na pia, o chão todo marcado de novo, com marcas da sandália, e você fica se perguntando o que é que aconteceu, eu me dediquei tanto, limpei tanto e essa casa parece que nunca fica organizada. Calma que eu tenho a solução. Eu sei muito bem o que pode estar acontecendo com a sua faxina e eu tenho certeza que não é falta de dedicação da sua parte, é sim um método e a estratégia que você está utilizando para limpar a sua casa, e a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Olá, eu me chamo Manuela e aqui nesse canal eu compartilho dicas práticas e reais para você deixar a sua casa organizada com muito mais leveza. Eu falo sobre rotina de organização e cuidados para a casa. Então, seja muito bem-vinda se é a sua primeira vez aqui. Hoje a gente vai falar sobre alguns erros que você pode estar cometendo aí na faxina da tua casa. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, aqui logo no início eu vou te convidar também a se inscrever, porque eu tenho uma sequência de vídeos e estou trazendo uma sequência de vídeos sobre organização e cuidados para a casa. Eu tô com minha colinha aqui e algumas vezes eu vou olhar para baixo, tá? Os 7 erros mais comuns da faxina. E o primeiro deles é você começar a faxina pelo lugar errado. Normalmente quando a gente começa a faxina da casa, a gente pega aquele lugar da casa que está mais bagunçado, que está nos incomodando mais, né? Principalmente o aspecto visual, às vezes até aquele mau cheiro. E aí a gente vai direto nesses ambientes. E esses ambientes tendem a ser a cozinha, o banheiro, a sala. São os locais que tendem a ficar mais desorganizados, mais bagunçados e muitas vezes com mau cheiro. E aí você começa a faxina nesse local, o que não é adequado. O ideal é a gente começar a faxina pelos locais de menor circulação, os locais menos bagunçados, até os locais de maior circulação e maior utilização da casa. Estou te dizendo isso porque eu sei que a gente fica muito incomodada com a desorganização em casa e a gente tende a começar logo por esses ambientes. Mas a verdade é que as pessoas da casa tendem também a utilizar mais. E quando a gente começa por esse ambiente que ele está mais desorganizado e é mais utilizável, as pessoas trazem, né, principalmente no pé ali da sandália, enfim, trazem a bagunça dos outros cômodos justamente para a sala. E se você organiza a sala ou a cozinha, por exemplo, a tendência é que essa bagunça ela retorne, ela migre para os locais menos desorganizados. Então a gente precisa começar sempre nos locais que estão mais organizados. Com relação à altura, né? A gente sempre faz a faxina de cima para baixo. O que isso significa? Significa que primeiro a gente limpa as estantes, a gente limpa os utensílios, a gente limpa as gavetas e por último a gente limpa o chão. Se você deixar para limpar primeiro o chão, né, e depois limpar, por exemplo, a prateleira, a tendência é que a poeira que está na prateleira ela se desloque para o chão e aí volta de novo aquela sujeira e você fica se perguntando, meu Deus, eu acabei de limpar esse chão e tá de novo aqui essa sujeira. Pode ser justamente isso, né? O local que você começa a fazer a sua faxina e a forma também como você faz a sua faxina. Então se lembra dos ambientes menos utilizáveis e mais organizados para os mais desorganizados e de cima, ou seja, do teto ao chão. Tentar limpar tudo no mesmo dia. Eu já fui essa pessoa que deixava para fazer a faxina toda no sábado, né? Então simplesmente pegava o meu sábado de manhã cedo, acordava e tinha uma lista enorme de tarefas para fazer. Limpar a sala, limpar os quartos, lavar a roupa da semana, lavar a roupa do trabalho, lavar os panos de chão, lavar a bancada da pia, limpar o fogão, limpar a geladeira, fazer mercado às vezes e por aí vai. Então depois só de falar que essa lista para mim já foi extremamente cansativo. Imagine a execução disso tudo. Pois é, o ideal é a gente organizar cada dia na semana para fazer alguma atividade na sua casa. Como por exemplo, segunda-feira normalmente é o dia que eu faço o almoço aqui em casa, ou também já deixo algumas organizações ali na geladeira. Se precisar organizar a geladeira, né, limpar a geladeira, é o dia que eu tiro, é na segunda-feira. Na quarta-feira eu já faço a organização da área de serviço, lavar a máquina, se tiver que lavar um pano de chão, já deixo ali para quarta-feira, que é realmente organizar as nossas roupas. Também dobrar, se tiver alguma roupa no varal, já é o dia que eu tiro a roupa do varal, dobro e guardo. Então tenha uma organização, ou melhor dizendo, um cronograma de manutenção diária. E eu quero te perguntar nesse momento do vídeo se você já tem um cronograma de organização diária na sua casa. Deixa aqui nos comentários que eu estou curiosa para saber como é que você faz também para organizar a sua casa e deixar ela muito mais aconchegante
limpa e acolhedora. O terceiro erro é misturar produtos de limpeza sem saber o que está fazendo. Você sabia, por exemplo, que vinagre com água sanitária acaba anulando um efeito do outro, né? A gente sabe que a água sanitária ela tem umas propriedades ali para matar micro-organismos, né? Matar bactérias. Mas quando você adiciona o vinagre, você pode minimizar a ação da água sanitária. Também tem uma lista aqui que eu vi, sabão em pó com alvejante. E eu já fiz bastante essa mistura, mas também, ao invés de ter o efeito clareador na roupa, ou enfim, clareador em qualquer ambiente que você queira, azulejo, por exemplo, ele tem um efeito oposto. Misturar também alguns ácidos com desinfetantes fortes, um acaba anulando o efeito do outro, além de emitir gases que podem ser prejudiciais à saúde. Então, muito cuidado quando a gente for fazer essas misturinhas, de preferência não faça. Use o produto conforme o rótulo do fabricante. O fabricante ele tem as instruções por lei, ele é obrigado a explicar como e orientar no rótulo como deve ser utilizado, né? Uma parte que é modo de usar. E ali ele explica como é que deve ser colocado o produto, utilizado e de preferência use somente o produto. Porque às vezes a gente fica fazendo algumas misturinhas, além de gastar o nosso dinheiro e nosso tempo, a gente ainda pode estar colocando a nossa saúde em risco e a saúde das pessoas que estão morando com a gente. Então, bastante cuidado. E se você ainda assim gosta de fazer algumas misturinhas, antes de fazer, coloque no algum site de buscas, como por exemplo o Google, né, nós temos, ou qualquer outro site de buscas, e de preferência de fonte confiável, e procure e pesquise antes de você fazer essas misturinhas, porque você pode, além de estar anulando os efeitos ali de desinfetante ou desinfetante, né, ou antibactericida, você também pode estar trazendo alguns prejuízos à própria saúde. O quarto erro que pode estar prejudicando a sua faxina: esfregar o produto sem esperar o tempo de ação. Então eu sei que às vezes quando a gente está na correria do dia a dia, a gente coloca o produto e já automaticamente vai esfregando esse produto sem deixar ele agir. Mais uma vez está relacionado à questão da gente ler o rótulo dos produtos de limpeza. Então os fabricantes eles tendem a trazer um rótulo, né, onde tem o modo de uso, o tempo de aplicação do produto, que normalmente varia de 3 a 5 minutos. E quando ele fala aplicação do produto, é aplicar o produto diretamente, por exemplo, na gordura, na mancha de sujeira que está no chão ou até mesmo nas roupas, e deixar agir sem esfregar. E o que a gente acaba fazendo muitas vezes é colocando o produto, já esfrega e não deixa nem agir 5 minutos e já vai removendo esse produto sem esperar o produto agir. Resultado, a gente gasta muito mais produto, gasta mais esforço porque a gente fica ali friccionando no chão para poder tirar aquela sujeira e, além disso, não age como deveria agir o produto. Então, leia os rótulos de limpeza e você vai observar que muitos deles pedem para você aplicar e deixar agir antes de sair espalhando o produto. E aí você vai perceber que alguns produtos isso se torna, o processo de limpeza se torna até mais fácil quando a gente deixa simplesmente o produto agir no tempo recomendado pelo fabricante. Quinto erro: não utilizar os panos corretos para cada tipo de superfície. Esse erro aqui eu cometia até fazer o roteiro desse vídeo. Isso mesmo, porque cada superfície ele tem um pano que é apropriado. Intuitivamente eu sabia que tinha alguns panos que não dava para utilizar. Mas, por exemplo, superfícies de madeira como essa, né, o ideal é a gente usar uma flanela, porque ela lustra bem o móvel, né, e de preferência também se você tiver algum tipo de produto para aplicar que ajuda também a lustrar esse móvel, né, como por exemplo, esqueci agora o nome do produto. Eu vou deixar passando aqui nesse momento do vídeo, mas tem um produto que eu uso aqui em casa e vou deixar passando no vídeo. Eu acho que eu tenho algumas gravações, vou deixar passando no vídeo, e que eu uso ele para superfícies de madeira. Ele é muito bom, ele deixa lustrado e tem que usar junto com a flanela. Já os vidros e espelhos, o ideal é que seja um pano de microfibras, porque eles não saem algumas partes ali do pano, né, não fica ofuscado, né, então ele deixa o vidro brilhando e não fica também
pedacinhos de pano que quando a gente, por exemplo, usa a flanela, ele pode ficar, né? Então microfibra ele é o ideal para superfícies de vidro. Pias e bancadas, por exemplo, a gente tem que usar um pano multiuso. É um pano azulzinho que vem de supermercado, né? Hoje já tem outras cores, mas tradicionalmente ele era azulzinho e ele é o ideal para superfícies que normalmente ficam molhadas, como a pia da bancada, e também serve ali para a bancada do banheiro. Então olha quanta coisa, quantos erros a gente pode estar cometendo. E me coloca aqui nos comentários se você sabia dessa questão dos panos, né? Que cada pano, dependendo do tipo de superfície, ele não vai dar o efeito adequado, não vai limpar muito bem. O sexto erro, e esse aqui é erro de principiante, tá? Que é não limpar os produtos e utensílios de limpeza, ou melhor dizendo, os utensílios de limpeza. Às vezes a gente vai e utiliza aquele mop, com o mesmo pano do mop, passa na casa toda, não higieniza as esponjas, a vassoura, o ralo da pia. Tudo bem que não é uma ferramenta de limpeza, mas a gente também tem o aspirador de pó e por aí vai. E todas essas ferramentas que nos ajudam a manter a nossa casa limpa precisam também serem limpos, serem higienizados. E se a gente não faz esse processo de higienização, a tendência é que essas ferramentas elas acumulem sujeira e na próxima limpeza, a limpeza ela seja menos eficiente e até ter o efeito reverso, né? Ou seja, acabar sujando ao invés de limpar. Então o ideal é pano de chão, deixa de molho, coloca para lavar. Eu sei que às vezes a gente esquece. Esponjas também, limpe, higienize suas esponjas, deixe de molho em água morna. Também a vassoura. Não se esqueça de limpar e higienizar de 10 a 15 minutinhos na semana, no final da semana. Encaixa aí para poder limpar esses produtos, ou melhor dizendo, esses utensílios da limpeza. E o sétimo erro e esse erro, desde que eu criei o canal, eu entendi que não dá para cometer esse sétimo erro, que é deixar tudo para depois, né? Ou seja, depois eu lavo, depois eu guardo, depois eu tiro do varal, depois eu coloco a roupa para lavar, depois eu faço o almoço e por aí vai. Quando a gente vê, se acumulou uma série de coisas para fazer dentro de casa e aí naquele bendito dia da faxina a gente fica simplesmente atarefada e lotada de coisas para fazer que às vezes tomam muito mais do que um dia. Então o ideal é, se você, está aí na sua casa, internalize que a gente precisa de microações diariamente para manter a nossa casa organizada. Seja pelo lema de manter ter os hábitos de manutenção diária, né? Então, lavou a louça logo após utilizar, guardar os pratos assim que secar, as roupas no varal, tirou do varal, dobre e guarde. Então, se a gente tem essas microações, por exemplo, a gente consegue manter sempre a organização da nossa casa. Então, fique atento a isso, né? As microações é que nos levam e nos auxiliam a manter a nossa casa organizada todos os dias. Não é sobre limpar mais a casa, é sobre limpar melhor. Quando a gente entende o que não está funcionando, tudo fica mais leve na nossa casa. E quando a gente internaliza também que os cuidados para a casa ele precisa ocorrer de forma diária e que são cuidados que a gente precisa encaixar na nossa rotina, é claro que não nos sobrecarregue, tudo fica mais leve. A nossa rotina fica mais leve e a nossa vida, consequentemente, fica mais leve. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido aqui a compartilhar com aquela amiga que está precisando que esses 7 erros sejam revelados a ela. Vai que ela está cometendo esses erros também, né? Então manda para aquela sua amiga, manda para aquela amiga que você gosta bastante, que eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar ela. E é claro, se você não é inscrita no canal, você está perdendo tempo. A gente está com uma sequência de vídeos aqui nesse canal que falam sobre organização e rotina para casa, com muito mais leveza e praticidade, para você ter mais tempo para você. Então se inscreva nesse canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante também do que eu tenho para dizer nos outros vídeos. Então é isso, eu agradeço muito que você tenha ficado até esse minuto do vídeo. Muito obrigada por vocês ter ficado até aqui e a gente se encontra no próximo.